Bom, gente, bem-vindos ao nosso canal Safecast. Mais uma vez, quero agradecer a atenção, a audiência e dizer a vocês que o nosso propósito é justamente a gente compartilhar conhecimento, a gente poder ouvir pessoas que tenham a agregar, né? Na parte de saúde, segurança, meio ambiente, urgência e emergência, né? Todos conhecem já a SafeMed, esse ano a gente completa 20 anos e atuamos em todo o país. E nesse tempo de atuação a gente teve a felicidade de cruzar caminhos com profissionais de toda espécie, de todas as áreas, mas mais do que isso, profissionais excelentes, como é o caso do time do Coronel Valmir, que hoje eu tenho a honra de receber. O coronel é um profissional multidisciplinar. Ele tem formação em educação física, engenharia, especializações em saúde, foi comandante do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo e hoje coordena mais de 120 brigadistas da SafeMed. Ele surgiu no nosso caminho no momento em que a gente estava num bid da Vale e que a gente precisava concorrer, mas com um corpo técnico que vencesse de uma empresa estrangeira, que era para fazer os planos de contingência da Vale. E o Alex tinha assistido uma palestra proferida pelo Coronel Valmir, na época pegou o telefone e um ano depois acontece essa grata surpresa e que até hoje ele está aí conosco, coordenando toda a nossa equipe, com um time assim ímpar. Então, Coronel, bem-vindo e obrigado aí por você dispor um tempinho aí para a gente conversar hoje aqui, tá? A gente vai hoje conversar muito sobre a importância da brigada industrial, dos planos de contingência. Então, muito bem-vindo aqui conosco. Bom, eu que agradeço aí a oportunidade, viu, Adalberto? Primeiro as palavras elogiosas aí, que nem sei se sou merecedor, mas para mim é uma satisfação serrar fileiras e trabalhar com a SafeMed, que é uma empresa que tem um cuidado especial. Eu falo com a prestação do serviço e com o seu prestador, né? Não por acaso, é uma empresa muito reconhecida pelas pessoas que trabalham aí no time. E a gente, como você mesmo disse, a gente foi agraciado com um desafio grande, porque não acho que não havia precedente aqui no Brasil de montasse uma equipe para responder para os municípios onde a Vale exercia a atividade minerária, né? Ajudando, colaborando, então, para eles construírem esses planos de contingência. Isso eu acho que foi um grande diferencial e trouxe a SafeMed para um patamar até diferenciado perante outras equipes que trabalham com urgência e emergência, porque não é uma tarefa fácil você construir esse tipo de resposta. Mas eu acho que o tema hoje é sobre brigada, né? Também é um assunto muito interessante, eu não vou falar bem interessante, é muito interessante, muito importante, apesar de muitas vezes o pessoal não dar a devida importância, né? A relevância que tem. E vamos conversar um pouquinho por isso que eu iniciaria te perguntando assim, o que são brigadas industriais e qual a importância dela numa contingência, né? Num incidente? Bom, primeiro vamos diferenciar. A gente ouve sobre as brigadas, basicamente as brigadas orgânicas, né? Que são aquelas formadas pelo time de funcionários regulares da empresa, né? Por isso chamam brigadas orgânicas. E aí elas são treinadas de uma maneira bem superficial, digamos assim, lógico, dentro do programa das normas, as normas brasileiras recomendadas e os próprios decretos de proteção estaduais, né? Nós temos aqui em São Paulo um decreto que é precursor e que é seguido por 21 estados da federação.
Então, para vocês terem uma ideia, esse decreto, por coincidência está aqui na mesa, né? Esse decreto aqui, o decreto de proteção contra incêndio e áreas de risco, ele é seguido basicamente com pequenas nuances aí por 21 estados. E nele existe uma das instruções técnicas, né? São 44 instruções técnicas. Uma das instruções técnicas fala exatamente sobre a formação da brigada. Tanto a brigada orgânica, que é obtida através do voluntariado dos funcionários, né? Como as brigadas industriais, que é formada por um time de profissionais, esses sim, bombeiros civis, contratados, e que tem óbvio, uma importância diferenciada do restante da brigada orgânica, porque a eles cabem, por exemplo, eu diria 3 funções básicas. A primeira são as inspeções diárias de todos os equipamentos para garantir a integridade dos sistemas de proteção contra incêndio, instalados e etc. Segundo, a primeira resposta para incêndios e para os atendimentos de pré-hospitalar. E terceiro, no caso realmente de uma emergência, aí sim eles assumem o protagonismo, inclusive coordenando os demais brigadistas voluntários, né, esses orgânicos e tudo mais, para poder oferecer resposta, proteção, né? A gente coloca numa ordem de prioridade a vida, ao meio ambiente e ao patrimônio. Essa é a escala de prioridade que deve ser defendida pela Brigada Industrial. O Valmir, você mostrou aí esse livro aí que é justamente as instruções normativas aí do Corpo Bombeiro do Estado de São Paulo. Quando a gente fala de brigada industrial, cada estado determina qual o perfil da empresa que é obrigada a ter, ou isso já é nacionalmente? Tipo, mineradora é obrigada a ter uma brigada profissional mesmo, uma brigada industrial, uma empresa Y ou não existe essa regulamentação formal onde qualifique e determine que tipos de empresas elas seriam obrigadas? Sim, como eu falei, o decreto ele é um guia que exige, vamos dizer assim, minimamente, ou as condições mínimas para funcionamento de empresas e para atividades as mais diversas possíveis, mas a gente sabe que depois daquele mínimo exigido, alguns estados eles sobrepõem alguma legislação particular, exigindo, por exemplo, o tipo de formação, o tempo para reciclagem desses profissionais, a carga horária, então a periodicidade e a carga horária desses profissionais que vão exercer a atividade de bombeiros civis e, portanto, né, são os brigadistas industriais e assim por diante. É certo que a legislação, ela busca, vamos dizer assim, aquela condição mínima de exigência, e aí ela existe, né? Tanto na formação das brigadas orgânicas, né, de funcionários, como dessa brigada industrial, porque, infelizmente, a gente ainda vive num país cuja cultura de segurança muitas vezes é deixada de lado. E aí entra essa questão de que, se não houver vamos dizer assim, um grau mínimo de exigência, é muito provável que as empresas acabariam optando a não fazer. Entretanto, eu sou testemunha disso, né? Eu vejo as empresas que têm um destaque no mercado ou que buscam esse diferencial de mercado, gerando essa preocupação com o funcionário, com a atividade, com a segurança, hoje até promoverem incentivos, não só para o brigadista orgânico se candidatar a uma vaga,
E aí eu cito, por exemplo, algumas das iniciativas, que é, por exemplo, um 14º salário anual, ou uma estabilidade empregatícia durante o período em que está servindo a brigada, e alguns outros tipos de incentivos, com vales, com etc., para poder justamente tentar fomentar e mostrar com isso a preocupação da empresa na prestação do serviço. E quando você tem esse tipo de preocupação, desenvolve aquelas atividades, dissipa todas as ações de segurança, de saúde e segurança do trabalho, qual que é a mensagem que você está passando para o seu corpo de profissionais? Olha, eu estou aqui, eu estou exigindo o teu trabalho, e o empresário, o administrador, o gerente, o diretor, o CEO da empresa, ele está dando esta ideia de que, apesar da cobrança profissional, ele está preocupado com o bem-estar, com a segurança do seu trabalhador. Então, você cria um vínculo, uma relação de mão dupla, né? Olha, eu estou exigindo, você tem as suas obrigações profissionais, mas eu, como gestor, eu estou preocupado com você e eu estou tomando conta de você. Mas, na verdade, a brigada orgânica, ela vem, na verdade, contribuir com o resultado, num caso, numa ocorrência, auxiliando a brigada industrial, né? Porque a brigada industrial tem uma formação mínima exigida, uma reciclagem que, como tu falaste aí, de estado para estado modifica alguma coisa, mas a brigada orgânica nunca dará a mesma resposta e o nível de resultado de uma brigada industrial, não é isso? Não dá para esperar a mesma resposta, porque a formação é diferenciada. É diferente de você pegar uma pessoa que exerce uma atividade diária numa empresa diversa, ela nunca vai substituir aquela pessoa que profissionalmente ela foi formada para fazer intervenção, uma intervenção seja na área de atendimento pré-hospitalar ou nessa área aí de preservação de patrimônio, meio ambiente, que é esperado, que seria esperado aí para um profissional voluntário, né? Hoje em dia, inclusive, os próprios equipamentos, as técnicas, elas exigem muito desse profissional. Então, é uma pessoa que tem que estar formada e reciclada o tempo inteiro, porque novas técnicas, novos equipamentos sempre estão surgindo. Então, quais seriam os maiores desafios na capacitação, na formação, na manutenção de uma estrutura de uma brigada industrial? Olha, eu acho que o maior desafio realmente hoje, eu diria que as empresas estarem atentas não pela obrigatoriedade, pela conscientização, e isso a gente podia citar inúmeros exemplos de empresas que tiveram grandes prejuízos, perdas humanas, materiais e etc., e que só começaram a se preocupar a partir dessa situação de gravidade. E a gente fala assim, olha, você poderia ter chegado e se empenhado ou mudado o cenário da empresa, vamos dizer assim, no momento de estabilidade, né? Pelo amor, né? Pela consciência. Quem não vem dessa forma acaba vindo da pior forma, que é essa situação normalmente trágica, com perdas humanas, materiais, né? Ou comprometimento do meio ambiente. E aí, acho que esse é o grande desafio, porque trazer essa espontaneidade da criação dessas brigadas industriais como forma de você não correr atrás
vamos dizer assim, de um grande prejuízo. Não é só o financeiro, a gente tem o prejuízo moral, institucional, porque muitas vezes espera-se que essas tragédias aconteçam para se promover uma resposta. Então, essa eu acho que é o desafio, é que isso aconteça de uma maneira um pouco mais espontânea, consciente, por parte das empresas, por parte dos gestores, né? Almi, existe hoje diferenças quando a gente compara a legislação, o modus operandi no Brasil com outros países, a questão de brigada, porque uma coisa é o bombeiro militar, mas a questão da brigada, países outros têm essa cultura de ter suas brigadas industriais nas companhias, como uma profissão, com tudo isso. Ah, sem dúvida. Eu acho que isso também tem se mostrado como um desafio, porque é claro que o serviço público hoje ele não tem capacidade de atender a demanda e nem ter o tempo-resposta adequado para uma emergência. A gente sabe que quando se fala em urgência e emergência, né, não é semântica, né? O próprio nome sugere que você trabalha com rapidez, tem que trabalhar com rapidez. E alguns estados, infelizmente, a gente sabe que os bombeiros eles têm tempos de respostas superiores a 6, 8 horas para chegar no município. Então, eles são intimamente dependentes da criação dessas brigadas industriais, porque são elas, nelas que repousam a única capacidade de resposta. Via de regra, e aí não é uma crítica ao serviço público, né? A gente sabe da limitação do país, o serviço público de bombeiro, ele vai chegar já naquela condição de orientação, de rescaldo, né? Que a gente fala que é aquela operação que é levada a efeito ao final de uma operação, mas ele não tem a capacidade de responder ali naquele instante ou com a velocidade que a situação muitas vezes exige. Principalmente quando a gente fala de empresas que estão em áreas remotas, né? Mineradoras, empresas frigoríficas, montadoras, que às vezes têm um estímulo fiscal de se instalar em lugares mais remotos. E aí é que realmente carece não só de uma brigada industrial, como florestal, né? Sim, sim. Não, esse é o caso mais clássico, né? Não que a presença do bombeiro industrial nas capitais ela seja dispensável. Não, a gente está falando de uma pessoa que está ali de serviço. Primeiro, que ela está o tempo inteiro em contato com os equipamentos, conhecendo a planta, realizando as inspeções periódicas e garantindo com isso a rigidez do sistema que foi implantado, né? Mas a gente está falando daquela pessoa que nos primeiros segundos, nos primeiros minutos, vamos dizer assim, na pior das hipóteses, ela está ali capaz de promover algum tipo de atendimento, né? Quando se fala, por exemplo, em atendimento pré-hospitalar, e a gente usa uma máxima, né, que segundos contam, eu vou só citar como um exemplo clássico a questão do uso do desfibrilador e o início das manobras de reanimação. A gente fala o seguinte: a cada minuto transcorrido, há uma perda de 10% da chance de você reverter uma parada cardíaca. Transfere isso para uma situação real e a gente vai ver o seguinte: quando um bombeiro, mesmo numa capital, quando ele demorar 10 minutos para chegar, para atender uma pessoa que sofreu um mal súbito e está em parada, por exemplo, ele já vai sem margem de ação. Ele já não tem mais o que fazer. Enquanto que um brigadista industrial bem treinado, ele vai lá, ele realiza a análise primária em segundos
ele começa uma reanimação cardiopulmonar. Se a empresa tem disponível o desfibrilador, por exemplo, ela aplica o desfibrilador e ele aumenta sobremaneira a chance de uma pessoa, de um funcionário, reverter uma parada cardíaca. E aí, Adalberto, é interessante o seguinte, aí você fala, quanto vale ou quanto custa manter uma brigada dessas industriais? Eu falo, quanto vale uma vida, né? Ou eu acrescentaria a essa reflexão, muitas vezes se aplica muito dinheiro em uma planta para você construir um espaço, para realizar sua atividade operacional e etc., ou para até construir os sistemas de proteção contra incêndio, hidrantes, chuveiros automáticos, sistemas de gás inerte, que às vezes as áreas de informática e TI exigem, etc. E aí você não investe R$ 1 numa pessoa que precisaria operar esse sistema, que é esse brigadista industrial, que é esse bombeiro civil. Porque, via de regra, nós temos aí um tripé que faz parte de todo esse sistema de proteção contra incêndio e atendimento pré-hospitalar. Você tem os sistemas passivos, que são os construtivos, né? Então, colocar porta-fogo, fracionar áreas, construir chuveiros automáticos e etc. Né? E você tem as proteções ativas, que são os sistemas que são operados por pessoas e as brigadas. E você tem que ter uma terceira preocupação, que é montar um plano de emergência para que as pessoas treinadas consigam operar os sistemas que foram dimensionados para aquela edificação. E muitas vezes, porque é exigência, porque há uma fiscalização, há uma exigência, por exemplo, de habite-se, a pessoa constrói os sistemas de proteção contra incêndio, mas não investe na brigada, não investe na construção de um plano de emergência, nos planos de abandono e nos exercícios simulados. E aí você, quando acontece a emergência, você fala assim, ele tinha uma autorização da prefeitura ou do corpo de bombeiros para atuar? Tinha. Ele tinha o auto de vistoria, como é conhecido em alguns estados, o AVCB, né? Ou a licença do bombeiro para operar, tal. Mas assim, ele não colocou o principal, que era o homem, para operar esses sistemas que são passivos, sob o ponto de vista construtivo, mas que demandam um conhecimento, um treinamento, uma participação desse homem. Ou seja, todos esses elementos que você falou compõem no final o plano de emergência de uma empresa, não é isso? Ou seja, todo esse aparato de estrutura de combate, mas não só essa estrutura, como a equipe, quer seja orgânica, quer seja industrial ou ambas, para ter um êxito até melhor, e a reciclagem. Então, o treinamento e a reciclagem é um fator importante ou primordial, digamos assim, para o êxito e a manutenção de um corpo de brigadistas bem aptos a enfrentar qualquer tipo de circunstâncias, correto? É exatamente isso, Roberto. A gente usa uma máxima nos próprios treinamentos e na construção dessas equipes de resposta que a gente trabalhou aí pela SafeMed, duas máximas com relação ao treinamento. Primeiro, que você é o que você treina, não adianta improviso. Não é aquela coisa assim, na hora, né? Eu acho que o brasileiro, de uma maneira geral, infelizmente, e o nosso empresário, não todos, né? Mas alguns empresários, eles pensam muito no imediatismo e naquela expectativa de que, não, na hora dá certo, né? Eu falo a famosa tecla NHS, né? Que é a sigla de na hora sai. E na hora não sai. Se você não treinou, se você não se preparou, não vai acontecer, meu amigo. Não tem isso, não tem
Ô, outra Valmir, e possibilidade. ainda a gente percebe pelas características dos clientes que a gente teve, e brigadistas e brigadas que a gente implementou ao longo desses anos aí, que ela muda um pouco a realidade de acordo com a estrutura e o segmento da empresa, né? Então, ora a gente tem bombeiros, inclusive com capacidade de salvatagem. Ora, a gente tem bombeiros que têm mais experiência ou por conta da peculiaridade, salvamento em altura, outros, mas em via geral, em regra geral, melhor falando, o bombeiro está apto justamente para esses cenários, né? Altura, incêndio, mar, rio. E aí exigem cada vez mais algumas características e mais treinamentos específicos, correto? Sim, aí nós temos as duas áreas que se complementam. Primeiro, a área da atividade empresarial, porque hoje você tem, para desempenho das suas atividades operacionais, cada vez mais exigências. Então, você tem que ter um cara formado com aptidão ou apto a esse tipo de intervenção. E cada empresa, isso faz parte do plano de emergência, assim, aliás, é assim que se constrói, se começa o plano de emergência a partir da análise de risco. Então você tem que saber quais são as suas vulnerabilidades, onde estão os meus riscos. Pô, se eu tenho gente trabalhando pendurada em torre, vamos dizer assim, uma prestadora de local elevado, ou, por exemplo, uma mineradora, que eu tenho um contingente trabalhando em local confinado, um outro exemplo, eu tenho que ter esse tipo de preocupação. Além disso, né, então, essa preocupação para o desempenho das atividades operacionais, nós temos a par disso também a questão das exigências trabalhistas. Né? Então, a gente tem um fomento das exigências trabalhistas que hoje indicam o seguinte: o camarada, para trabalhar nesse ambiente, ele tem que ter, por exemplo, a certificação do trabalhar em espaço confinado. Ele tem que é um trabalhador comum, ele não precisa necessariamente ser esse prestador de serviço da área de saúde e segurança, ou aquele que vai fazer intervenção, não só o bombeiro industrial, mas o trabalhador comum que desempenha atividades relacionadas ou correlacionadas a essas áreas de risco. Então, você bem falou aí, o ambiente aquático, no trabalho em altura, no trabalho em espaços confinados. E aí, um bom exemplo, né, que a SafeMed tão bem faz, são as outras proteções dos riscos que estão relacionados à atividade laboral normal. Então, locais insalubres pelo som, pela vibração, pelos aspectos térmicos. Então, todos aqueles que estão relacionados. É por isso, por exemplo, que a SafeMed ela oferece essa gama, vamos dizer assim, oferta de serviços, que vai justamente desde da preocupação com o bem-estar desse trabalhador, das condições de trabalho, até depois o treinamento e o aperfeiçoamento desse trabalhador para poder desempenhar a sua atividade. Então, vai do diagnóstico ao fomento das condições dele de exercer o trabalho. Pois é, eu olhando para trás, eu consigo enxergar e perceber alguns momentos assim que foram marcantes, né, para a gente, como abrigadas florestais nos parques florestais de Minas Gerais, né, onde a gente conseguiu reduzir o tempo de resposta para menos da metade do que era antes da intervenção da SafeMed, com tua coordenação, com a capacitação de uma gama tremenda de pessoas lá, com equipamentos novos, enfim. Depois a gente também ainda consegue perceber o diferencial e o processo como a gente fez junto com as escolas públicas, né? Naquele programa de evacuação de escolas em Minas Gerais, onde como eu vou alcançar as crianças para ela entender quando for a sirene, para onde foi, teve aquela
ideia fantástica de fazer um desenho, um joguinho pelo celular para eles. E aí a gente conseguiu no simulado, de todo o município ali, quem estaria salvo eram as crianças que conseguiram chegar ao ponto de evacuação e de encontro, primeiro do que todos os outros que tinham sido feito treinamento com outras instituições. E aí a gente ainda se lembra desse trabalho que foi fantástico do plano de contingência lá para os 7 municípios do Pará. E que não só eu acho que fez uma diferença de municípios que sequer tinha defesa civil e que vocês conseguiram implementar a defesa civil, definir os perfis das pessoas, orientar a prefeitura nesse sentido, orientar e juntar os atores que seriam importantes e necessários, né, nesse processo. Eu lembro que Parauapebas conseguiu até liberação de BID por conta desse plano de contingência que foi entregue para eles. E o simulado do plano de contingência, que foi fantástico lá, né, envolveu mais de 300 pessoas e que, inclusive, foi matéria em todos os telejornais lá, por ter sido algo tão realista que assustou muita gente, né, porque envolveu aí uma queda de barreiras, né, num povoado lá, num bairro lá, e que essa minha fala é para te perguntar o seguinte: se você poderia concluir esse bate-papo dando um exemplo de um fato real que ter uma brigada habilitada, bem treinada e no seu lugar certo, dimensionada, fez a diferença em algum incidente ou acidente real. Então, Adalberto, bom, primeiro pegando o gancho que você falou, esse trabalho que foi desenvolvido pela SafeMed, né? Infelizmente, como eu falei, a gente ainda tem a gente luta com relação a alguns aspectos culturais aí, né? Mas a gente, você citou bons exemplos das crianças, das escolas que estavam que eles chamam de ZAS, né? Zonas de autossalvamento, zonas de risco, né? Porque eles tinham vivido duas tragédias. Se a gente pegar Mariana e Brumadinho, trouxe para eles uma consciência de que você não precisa mais ir lá para fazer convencimento. As pessoas entendem que elas precisam treinar, precisam se especializar, tal, e coisas que em alguns lugares não ocorreram, e, portanto, as pessoas acabam ficando um pouco mais lenientes aí com relação a essas respostas. E você falou agora há pouco sobre outros países, a questão da brigada industrial. Isso realmente é cultural. Lá nos Estados Unidos, a criança, ela aprende, a criança que aprende, por exemplo, não só esses aspectos das noções de brigada, planos de evacuação ou abandono, mas também de reanimação cardiopulmonar, porque eles entendem o seguinte: eu tenho que investir na criança, porque quem vai ser a vítima vai ser o pai dela, o avô dela, o tio dela. Então é a criança que muitas vezes é que vai socorrer o adulto, se eu não investir em conhecimento para essa criança. Então, você percebe muito claramente um país que tem um histórico, que cuidou, portanto, que também viveu nas tragédias, né? Viveu tragédias, sejam por guerra, sejam por alguns efeitos da natureza, né? São países que já sofreram tsunamis, pega o Japão, por exemplo, tsunamis, furacões, guerras, terremotos. Eu acho que a gente ainda está numa condição de conforto, porque eventualmente acontece alguma coisa e aí a gente percebe como aquece a busca por, olha, putz, eu tenho que me organizar, eu tenho que fazer isso aqui, eu deveria fazer isso aí. Não, deveria lá atrás. Deveria ter feito isso e isso poderia ter poupado. Nesses anos todos, fazendo palestras, estudando instruções, participando das CIPAs, eu já vi muita empresa que foi muito bem sucedida por causa de treinamento. E às vezes não é nem da parte
deles, da empresa. Eu cito um fato recente de uma empresa que foi treinada por nós, que ela teve, infelizmente, com o seu vizinho, um incidente grave, eles tiveram um incêndio grave e eles estavam sofrendo já o risco desse incêndio se transferir para a empresa deles. Quer dizer, não foram eles que foram nem lenientes com as medidas, eles tinham a equipe treinada, eles tinham inclusive investido em equipamentos, eles tinham os bombeiros lá treinados no melhor nível. Quando começou o incêndio e o vento trouxe a possibilidade desse risco, esse pessoal foi lá, usou tudo que tinha aprendido, segurou o incêndio virou uma ilha. Esse é um caso bem clássico, porque queimou a edificação de trás, a edificação do outro lado e não queimou nada dessa empresa. Eu não vou mencionar nomes, porque eu acho que a gente tem que preservar aí, mas foi depois eles nos chamaram e eles falaram exatamente assim, olha, fez todo sentido para a gente agora, vamos dizer assim, os valores investidos. E é engraçado que todos os anos, como eles faziam aquele GRI, né, o Global Report Initiative, que eles eram aderentes a esses relatórios de sustentabilidade, eles colocavam a brigada junto com uma dessas partes da responsabilidade social, ambiental e operativa da empresa, né, que é o que eles chamam de triple bottom line. E eles falaram assim, ó, a nossa empresa, ela saiu do nosso relatório do GRI e ela deu a resposta com a brigada que a gente todo ano colocava lá nesse relatório de iniciativas, né? Então, é mais ou menos isso daí. A gente trabalha com isso, a gente percebe que, e o americano faz muito essa questão econômica, que a gente chama de economicidade da emergência, quer dizer, cada $1 que ele investe, ele economiza $8. Isso o próprio Banco Interamericano de Desenvolvimento tem uma teoria dessa de economicidade. O dólar investido aqui, ele me traz $8 de retorno. É isso. Pois, Ramis, como sempre, bater papo com você é sempre uma aprendizagem. Quero te agradecer aí por esse papo aí de meia hora, dando uma ideia para os nossos ouvintes de que tudo é possível e que não precisa investir muito, mas que tem que respeitar e entender que tudo também pode acontecer. Muito obrigado e é uma honra para nós, SafeMed, ter você e todo o teu time conosco, hein? Eu que agradeço, viu, Adalberto? Eu agradeço a oportunidade e a parceria de todos esses anos aí, porque o aprendizado é mútuo, né? Eu aprendi muita coisa com você, com vocês todos aí, e a gente está sempre à disposição. Aqui em São Paulo ou qualquer lugar do Brasil, né? Obrigado aí. Grande abraço. Abraço.